Aqui ainda Aqui tá aparece... travando quando entra os dois. Pois é, cara. Aí agora, cara, então a gente tenta ir dessa forma mesmo e aí outro dia a gente marca que com certeza o assunto vai chamar a atenção. Pessoal, tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo tranquilo, só que para você tá travado. Tu consegue ver o pessoal aí passando? Consigo ver sua imagem Aham. parada e o pessoal comentando. Pois é, e aqui é o contrário. A sua tá parada e o pessoal comentando. Então deixa eu ver aqui. Você se incomoda, Antônio, da gente fazer assim mesmo parado e a gente vai mais no áudio e depois, numa próxima, a gente aborda outros conteúdos? Para Não, por você. mim não tem problema, não. Ah, então tá tranquilo. Então, pessoal, então. Vamos aplaudir! Tá baixinho porque o áudio tá lá, o áudio tá para ele. Bom, então vou maneirar agora aqui nos áudios, pessoal, porque justamente porque quando tem live com o convidado, às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Então acho que não tem problema, a imagem dele tá travada, mas o áudio tá bom. E no caso, quem vai fazer mais demonstração aqui com, né, a parte visual sou eu. Então aí na próxima aí ele já vai estar com, né, com a conexão, a gente não sabe, né? A gente testou ontem também, ficou meio assim. E aí a gente vê, né, para trazer para trazer a imagem do homem todo, pô. Porque o aparecido, porque o aparecido não apareceu, rapaz, hoje. Pois Fala é, aí. pois é. Beleza, Antônio, então se apresenta aí pro pessoal, lembrando que ele vai estar meio travado aí, mas não esquenta não, pessoal. Mete bronca aí. É, você preparou algumas perguntas aqui para serem respondidas Ah, e eu tenho elas aqui em mão já. aham. Não, então, mas aí, rapaz, o que acontece? O que eu fiz? Lembra que eu cheguei a falar contigo que olha aqui, ó, tá vendo? Eu selecionei algumas coisas, você pode ficar tranquilo, que eu dou uma lida na parte e aí a gente comenta sobre ela. Pode ser? Sim, perfeito. Então, tranquilo. Aí eu só queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, se apresentasse quem é você, como que você chegou a essas conclusões e tal. Eu trabalho na área de antropologia e sou escritor. Eu comecei essa pesquisa em 2003 Bom tempo, hein? e foi longa. Essa pesquisa resultou no livro Os Parâmetros Parietais e, através disso, foi se criando, não ficar muito maçante as pessoas terem o conteúdo. Existe uma história no livro. Os parâmetros parietais, a gente estava conversando, ele estava me informando. O que se trata? É um trabalho com uma visão mais antropológica, mais sociológica, porém com respaldo de pesquisadores não só, né, nacional, mas também internacional. Então, baseado nessas pesquisas, ele conseguiu, nesse período aí, desde 2000 e quanto? 2003. Então, desde 2003, olha só, rapaz, conseguiu consolidar e compilar, consolidar e deixar denso nesse material, né, que é os parâmetros parietais. Mas é basicamente análise facial, não é isso? Fala aí com a gente. Sim, análise facial, análise parietal, que é quase a mesma coisa, com algumas características de colocar letras para catalogar os diferentes formatos de rosto, de nariz, olhos, nariz, e para simplificar a catalogagem. Aham. Ó, igual eu tô mostrando para vocês aí, ó. Tu consegue ver ou tá travado, Antônio? Tô mostrando. Aqui no meu está travado, mas eu estou ouvindo. Mas você tá vendo o meu aqui, pelo menos? Não, eu estou vendo só o seu rosto, mas ele está travado. Tá, tudo bem, não tem problema, a gente vai tocando. Então, beleza. Aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou dinamizar com ele na seguinte forma.
Alguns itens aqui eu li quando eu conheci. Vocês sabem que tudo que é referente à análise facial eu compro. No início eu até tive um pouquinho de dificuldade de falar com ele, mas depois é que eu vi que eu estava ligando errado. Eu estava entrando em contato parece que com o programa. E, na verdade, aí por isso que não chegava até ele. Aí depois eu consegui o contato dele e então eu consegui ter acesso ao livro, certo? Então eu vou fazer algumas perguntas aqui. E não é uma pergunta, eu vou basicamente ler algumas partes, pessoal, que eu achei muito interessante. E aí a gente vai comentando aqui. Beleza, Antônio? Eu vou ler então aqui. Tranquilo. Olha só, pessoal, são alguns recortes, tá? Então, como ele falou, o livro ele é contado em forma de... Eu posso chamar de romance? Uma ficção. Uma ficção, ok. Então, é contado numa espécie de ficção, porém, com o conteúdo de análise facial, no qual é denominado parâmetros parietais. Então, por exemplo, eu li uma parte aqui que eu achei muito interessante, ó. O formato... Opa, não, acho que eu ainda tenho uma outra anterior. Vamos lá, olha só. O formato dos olhos é responsável comportamentalmente pela personalidade individual e pela postura dos membros superiores. Vamos lá, então, tá tendo um ruído aí no fundo aí, ô Antônio. Agora eu estou te vendo aqui. Tá, tudo bem, aqui tá travado e eu tô ouvindo um áudio aí, alguém falando aí no fundo. Mas vamos lá, então olha só. O formato dos olhos é responsável comportamentalmente pela personalidade individual e pela postura dos membros inferiores. Aí depois, você fala, o formato do nariz é responsável comportamentalmente pela personalidade sociável. E aí você fala que também é responsável pela postura central do cóccix e pelo modo de andar. Assim, e o formato da boca é responsável comportamentalmente pela personalidade sexual e pela postura dos joelhos e pelos joelhos. Então, eu reparei aqui que você fez 3 apontamentos. Você apontou para os olhos, para o nariz e para a boca. Sim. Aí você disse que os olhos eles são responsáveis pelo comportamento, comportamentalmente pela personalidade individual. Até aquilo que nós somos na hora que... Sim, aí comenta um pouquinho. Aquilo que nós somos na hora que a gente vai se deitar e apagar a luz. Os olhos. Sim. Certo, mas, mas como é que seria essa questão dos formatos? Os formatos são catalogados em vetores G, F, R, são siglas para melhor identificá-los. Certo. Cada Então, formato possui um tipo específico do nariz que está desenhado, ilustrado no livro, para a pessoa poder ter noção desses formatos de olhos, nariz e boca. Certo. Eu estou até mostrando aqui, ó, acho que eu mostrei ainda há pouco, ó. Vocês veem que ele coloca letra e tal. Mas assim, se a gente fosse falar, como a gente não conhece a nomenclatura, se a gente fosse falar, tipo assim, direto ao ponto assim, olhos, nariz e boca, como é que a gente poderia identificar dê alguns exemplos de olho, por exemplo? Formato de olhos, a gente usa terminologias mais simples para a pessoa, para o público mais leigo poder entender. Certo. Tipo, nariz escorregador, boca de palhaço, sem nenhuma parte pejorativa, apenas uma terminologia. Olhos rasos, olhos amendoados e por aí vai. Então, mas aí como que seria essa... Por exemplo, você falou dos 3, dos olhos, do nariz e da boca, certo? Aí você falou que os olhos estão associados com... estão associados com a personalidade. Individual. Isso. Aí, o que seria essa questão de... Porque é o seguinte, o nariz, ele fala ali sobre o comportamento social. Nós somos perante os outros. Acabei te interrompendo. Não, sem problema.
Então você quer dizer que os olhos é o que eu sou por dentro e o Isso. nariz é o que eu sou por fora. Perante a sociedade. E a boca é o comportamento sexual, mais de desejo, como gula, como sexo. Muito legal. Rapaz, é bem. Como é que eu posso dizer? Como é que pode, né? Que acaba casando tudo, né? Porque nos conceitos tradicionais, a gente acaba enxergando também dessa forma, né? Então, tanto é Sim. que a janela, os olhos, a janela da alma, o nariz aponta para não só para o eu, que é um dos pontos, o nariz aponta para o eu, o nariz aponta porque está no terço do social, fala do que é social, e nos seus estudos também acaba tendo vamos dizer assim, parecido, né? Sim. O livro, ele teve um respaldo, um apoio de pesquisadores na Nova Zelândia, no Reino Unido, teve a colaboração, né? E também foi reconhecido pela Faculdade de Psicologia de Belo Horizonte, indicado. Pô, legal, rapaz. Bacana, hein? Então, a pessoa aí passou, se tornou bibliografia lá da faculdade. Ah, entendi. Então, deixa eu ver aqui o próximo ponto. Pô, tem tanta coisa Rafael, eu só vou te interromper um minutinho. Pode falar, fica à vontade. No meu notebook, eu estou conseguindo ver você ao vivo e se mexendo. Só Certo. que a minha imagem está travada. Eu migro para o notebook ou continuamos assim? Rapaz, no notebook você não vai conseguir ao vivo. Não vai conseguir. Mas eu te vejo aqui. Não tem problema. Não tem problema. Se Até mexendo. porque... Oi? No notebook eu te vejo se mexendo. Isso. Eu acho que é a forma como está sendo passado. Eu estou me mexendo e o seu fica meio que travado. Né? Mas acho que não tem problema não, porque eu estou mostrando aqui. Aí na próxima live a gente tenta ajeitar isso aí. Porque se a gente interromper agora pelo notebook, você não vai conseguir. Tá beleza? Tá bom. Então vamos lá. Olha só, tem uma outra coisa que eu achei legal, ó. Aí é reforçando a questão do nariz, ó. O formato do nariz o formato do nariz é responsável pelo comportamento social, aquilo que somos perante aos outros. E nariz aqui que você falou, nariz de escorregador. Só poderia causar esse comportamento social. Então, quem tem esse tipo de nariz de escorregador, você diz o quê? Aquele que vem assim direto? É aquela pessoa a pessoa mais persuasiva. Certo. Mas ele seria como? Ele é reto? Ele é aquele que dá uma subidinha? Tipo assim, ó, você tá me vendo, né? Ele dá aquela subidinha assim, ó, seria esse, de escorregador? Não, ele dá uma ele faz uma curva para dentro, como se ele fosse um escorregador mesmo. Assim, para dentro, assim? Ele não é pontiagudo como os dos italianos, por exemplo. Ele é sinuoso. Ele faz uma lombada, digamos assim. Ah, entendi. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. Pô, tem tanta coisa que eu anotei aqui que eu Tá tudo anotado aqui. Olha só, eu risquei tudo aqui, ó. Então, olha só, tem um outro aqui, ó. Quer ver? Olha só, tem um outro aqui, sobre homossexuais. Eu acho que é o ponto agora, olha só. Formato da boca, deixa eu ver aqui, ó. Formato da boca do indivíduo, que é grande, é responsável pelos desejos comportamentais íntimos, uma vez que não podemos definir um homossexual pelo comportamento em geral. Como é que seria isso, cara? Porque é o seguinte, o que eu entendi aqui é que você disse, me corrija se eu estiver errado, que a identificação de um homossexual, seja homem ou seja mulher, não seria nos olhos, e não porque seria como se fosse o individual para dentro, né, como você chama. O nariz seria o social, então também não seria, e seria pela boca. Só pela boca você consegue? Principalmente pela boca, mas os olhos também denotam alguma coisa. E como é que seria? Fala aí pra gente ver. Bom, os olhos, na verdade, são aqueles olhos mais puxados, como se fossem olhos de colombianos, de porto-riquenhos. Aquele olho que a parte final dos olhos vai em direção às orelhas.
Tipo assim, ó, pra cá, assim? Eu não estou conseguindo te ver aqui, mas é pro Pelo lado das orelhas. notebook. Pelo notebook. Ah, Não sim, vai. aqui eu consigo. Vê, que eu não sei, ele vem nesse sentido da orelha aqui? Como é que é? Sim, agora eu estou te vendo. Tá, só abaixa o volume do notebook, senão dá interferência Sim, aqui. Tranquilo. Então sim. é isso que eu tô entendendo. Eu acho que vai ter um delay aí, pelo que eu tô vendo. Tá tendo um delay, tá tendo um delay aqui. Tá, entendi. Porque assim não fica, não dá nem para saber como que você está falando, né? Você está falando, porque se você tivesse como ver, aí você diria. Ele sobe aqui assim, ó, é isso? Isto, exatamente. Ah, tá. Exatamente. Tá. E com relação à boca? A boca é o que a gente chama, numa linguagem vulgar, de boca de palhaço, que é aquela Certo. boca muito esticada para os lados, tipo a boca do Coringa, por exemplo. Assim, nessa mediação? E isto, Entendi. Mas isso é um padrão, cara? Isso. ele é puxado para o lado, isso, exatamente. Isto, exatamente. Tá com delay aí, cara. Exatamente. Tá com delay, tá com delay. Ai, meu Deus do céu. Ai, pessoal, vamos lá. Ó, o pessoal chegando aí, ó, firme e forte. O pessoal não abandona. A Então, boca é rapaz, exatamente isso. certo. Tipo a do Coringa, né? Mas assim não dá pra gente ver, não. A Maria Cristina, cara, ela costuma dizer também que essa linha do oriental, poxa, esqueci agora, bigode chinês, pessoas que, ela fala o seguinte, pessoas que têm andanças por aí, o termo que ela utiliza, tem uma segunda linha junto dessa, que é tipo assim, ó, tipo, faz uma confluência aqui, ó. Tipo, tem uma segunda linha pegando junta. Sim, Você já... sim. Eu assisti uma live sua que fala sobre isso. Não, minha não, eu comentando dela. O dela, exato, exato. Isso. Ela comentando Exato. essa questão aí. Mas vem cá, e na mulher é a mesma coisa? Como é que é? Não, na mulher é diferente, né? As pesquisas mostraram que, se você perceber, o homossexual masculino, Ah, ele tem essa boca em formato de coringa. E eles são muito certo. alegres. Nos parâmetros parietais, explica que esse formato de boca são de pessoas alegres. Então, geralmente, você vê homossexuais masculinos muito alegres, e na mulher já é um formato mais quadrado, que no caso é uma boca quadrada, um formato mais disforme. E esse formato mais disforme, ele é chamado, é um comportamento mais maçante. O vetor é. Então, se você analisar, por exemplo, as mulheres que são homossexuais, elas são menos alegres, mais, não vou dizer chatas, mas vou dizer, tem um comportamento mais retroativo do que os homens homossexuais homens. É o contrário, então? Tipo, o homem ele tende a ser mais alegre e a mulher tende a ser mais introspectiva? Tende a ser mais reprimida, mais pavio curto também. Entendi. Rapaz, essa eu não sabia, não. Está descrito nas ilustrações aí. Não rapaz, pois é, mas para mim é novidade. Eu vi que você falou também alguma coisa sobre a munheca masculina. Essa parte da êntase neurológica, que acaba influindo no comportamento do andar, se você analisar as pessoas que têm o vetor J na boca, elas costumam... Calma aí. Fala o que é vetor J, porque a gente não conhece. Acaba vendo um homossexual com trejeito de colocar a mão na cintura. Certo. Entendi. Então, mas acabou que deu uma falhada aí, mas e a questão da munheca que você falou? Ah, tá. Sim, É mais fraca. Eu vi você falando alguma coisa de força. Ela tem neurologicamente, ela tem uma perda de tônus muscular que acaba influindo na parte de a pessoa ficar com as munhecas caídas. Ah, entendi. Rapaz, logo no começo aqui, eu vi que você faz uma associação entre as características faciais e a postura, né? Ou seja, a estrutura... A EPG, Educação Postural Global. Ah, beleza. Comenta um pouquinho pra gente sobre isso, que é interessante. A face, ela mostra a questão postural.
Cada nervo, por exemplo, cada nervo do rosto tem correlação neurológica com alguns nervos, alguns comandos de braços, cintura e pernas e joelhos. Então isso se reflete automaticamente nesses fatores. Eu ensaiei um pouco sobre isso, eu não fiz uma forma muito complexa, porque tornaria o livro maçante. Mas é citado de forma leve essa questão. Bom, então, em linhas gerais, o que a gente pode dizer que diferencia o homem da mulher? O que diferencia é o formato da boca do homossexual masculino e da boca no homossexual feminino. Certo. Só dar uma reforçada. O masculino, então, ele vai ser igual ao do palhaço. Isto. Que é puxado. Exato. E o feminino vai ser mais quadrado. Vai ser quadrado e disforme. Tipo uma boca de flor, colocando uma terminologia para as pessoas entenderem. Tipo, então não seria assimétrica, seria... Não seria assimétrica. Eu não sei se eu posso citar nomes de artistas aqui, não sei se eu posso citar nomes, mas... Se o artista for declarado, eu acho que não tem problema, não. Ele se declarou, mas antes de se declarar, eu já percebi que era, no caso da Bruna Linsmeyer. Tá, nem sei quem é. Bruna Linsmeyer. A Bruna Linsmeyer. Certo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Como é que é o nome? Fala aí. Bruna Linsmeyer. Linsmeyer se escreve. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vou botar aqui ao vivo para nós, hein? Então ela é declarada, né? Ela declarou-se, sim, claro. Ah, tá. Vou abrir aqui para a gente ver. Ih, rapaz, é verdade essa boca dela. Ih, rapaz. Olha aqui. Tá vendo aí você, o Antônio? Eu tô vendo, tá com um pouquinho de delay aqui. Tá, vê essa foto aí que você se refere. Se é essa pessoa. Tá demorando para chegar aqui, mas vai chegar. Tá atrasado. Apareceu aí na foto? Tá mostrando você com o celular, mas vai aparecer já. Agora sim. Isso, exatamente. Ah, então. Beleza, você deve estar com o mesmo delay da galera aí. Então realmente a boca dela não é bem... Parece uma flor mesmo, interessante. Rapaz! Um caso. Se você quiser um caso do homossexual masculino... Eita, calma aí, tem uma outra aqui. Rapaz, mostra que a boca não tem as formas, realmente. Mas não são todas não, né? Se você quiser o exemplo do homossexual masculino clássico, você pode pegar o Clodovil. Tá, deixa eu ver aqui, o Clodovil. Aí a boca dele aqui, ó. Ih, rapaz, é puxada mesmo. Tá vendo aí? Mostra pra gente aí. Tá no celular aqui em cima. Tá olhando no notebook? Tô olhando, mostra pra gente aí. Exato. Exatamente. Realmente você pode perceber que ela é bem puxada para os lados e ela... desnecessário a ilustração, né? Rapaz. Faz todo sentido. Interessante. Além desses elementos que você citou, que mostra, né, essa condição, tem mais algum que mostra essa condição? Tipo assim, mais algum sinal que corrobora, que contribui para confirmar isso? Não. Ela é muito característica a homossexualidade. Ela é basicamente esses vetores, o vetor J e o vetor E, na classificação que o livro cataloga como formato. Ela é muito específica. Tá, lembrando que a gente não conhece vetor, cara. Aí seria o vetor J, seria o quê? A boca de pessoas alegres demais. Ah, show. Outra coisa. E o vetor é pessoas um pouco mais maçantes, que é no caso da homossexual feminino. Não entendam como chata, desagradável, mas pessoas mais maçantes consigo mesmas. Essa palavra maçante, o que você se refere quando você fala maçante? Maçante é a pessoa que ela não brinca muito, ela não sorri muito, ela é mais fechada, ela é mais séria. Essas são as homossexuais femininas. Bom, então vou passar aqui para diante. Tem uma aqui sobre os ossos. Eu achei interessante também, ó. Os ossos do rosto, todo mundo tem igual. Aí uma personagem falando.
O que muda é a forma da pele e dos músculos do rosto que causam as expressões do rosto de cada um. Aí ele vai e fala assim, ó, concordo em boa parte com ela, mas não me contive e disse a ela que os ossos do rosto também influenciam um pouco no formato do rosto de cada um. Eu disse a ela que a raça árabe, aí já entra um pouquinho de raça, né? Possui estrutura óssea. Isso, possui uma estrutura óssea bastante proeminente. Como é que você enxerga essa questão de ossatura, assim, do formato em si? O que constitui o formato? Bom, o formato, na verdade, se você analisar, eu classifico no livro como a parte frontal da testa, P1, a parte da bochecha, P2, e a parte do queixo, da bochecha não, e a parte do queixo, P3. O que muda em P1, P2 e P3 é a ossatura. Certo. Só para lembrar para o pessoal que quando ele fala P1, ele está falando do terço superior, P2 o terço médio e o P3 o terço inferior. Certo? Isso. Beleza. Ó, o pessoal tá tudo querendo o teu livro aí já, ó, tá vendo aí, ó? Aí depois, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o livro. Só mais uma vez, passando para o pessoal aí, para você também, desconsiderar esse atraso no áudio aí e na imagem, porque são coisas que acontecem, eu acho, né? Não, tranquilo. O pessoal é compreensivo. Graças a Deus tem uma galera que acompanha aí sempre, que é bem compreensiva. E também o mais, assim, a questão de informação que precisar mostrar, eu estou mostrando aqui, então tá de boa. Sim. Entendeu? Mas aí, então, como é que seria, cara, essa questão de ossatura, né? Tipo assim, as principais diferenças que você enxerga entre, sei lá, o africano, entre o europeu, enfim. Na verdade, se for entrar nesse mérito, a gente ficaria 3 horas falando só sobre isso, mas eu vou passar... Basicão, assim, o que você poderia dizer? Os italianos, por exemplo, eles têm o nariz mais proeminente. Os judeus têm o nariz adunco, que são estruturas ósseas consideráveis. Certo. Essas pessoas têm formato de comportamento mais teimosas, são mais teimosas. O queixo também, muito proeminente, como você mesmo disse nos seus trabalhos, é um sinônimo de personalidade, né? E como é que é a questão porque o africano, eu lembro que você falou alguma coisa do africano, do mongol, você falou do mongol também, daqui a pouco a gente vai falar. O mongol, ele se diferencia do mongoloide, que é um termo chulo com as pessoas com a síndrome de Down, que foi catalogada pelo Dr. Down. Certo. Existem umas semelhanças entre os mongóis, que são japoneses, que são os sul-coreanos, e que as pessoas não gostam muito porque acham que é uma coisa pejorativa. Não é. Existem algumas semelhanças da síndrome de Down com indivíduos japoneses, indivíduos asiáticos, melhor dizendo. Certo. Que são o tamanho das mãos, as mãos mais coladas, cabelo excessivamente preto, olhos excessivamente pretos, tamanho dos órgãos genitais um pouco menor, né? Então são características que deixam associar os mongóis com mongoloides. Por isso que usou essa terminologia agressiva, pejorativa de mongoloide, uma pessoa com a síndrome de Down, entendeu? Certo. E na questão da síndrome de Down mais especificamente, porque acaba sendo meio que um padrão, né, que se estabelece, conforme você falou aí. Eu vi que você fez uma associação, uma das palavras que você usou foi inconsequência. Então, a inconsequência que eu me referi é o seguinte, as pessoas com síndrome de Down, elas não têm uma responsabilidade das coisas. Elas não pensam que elas têm que... Isso não é pejorativo, tá? Elas não pensam que elas têm que trabalhar, elas não têm aquela malícia das pessoas de quererem se darem bem na vida. Não é malícia, todo mundo quer se dar bem, óbvio, concordo. Mas elas não têm essa malícia. Em contrapartida, elas têm a boca num formato vetor D, que a gente comentou que era êntase sexual exacerbada, que é a boca de mulheres mais propensas, homens também, ao sexo incontido. Então, os portadores de síndrome de Down, eles são mais, eu não vou usar terminologias agressivas, não é a intenção, mas eles são mais
adeptos à sexualidade. Não vou dizer tarados para não ser uma coisa fora da questão. Mas ela é uma pessoa mais... acho que deu para você entender. Estou tentando informar a população pessoal sem ser de uma forma explicativa. Mas como que seria isso? Você diz que... Eu não consegui entender. Eles são mais abertos sexualmente? Seria isso? São muito mais abertos sexualmente. E podem ser aproveitados por isso. Mas não tem a consciência um pouquinho... Ela tem uma exacerbada, ela tem uma parte do tesão mais congruente, ela pode ser aproveitada por pessoas ou vice-versa. Então é assim com a síndrome de Down. Estou tentando, né, visualizar aqui a pessoa com essa síndrome. Ok, então isso não faria com que ela, de repente, sei lá, pudesse fazer coisas inconsequentes sexualmente? Tipo, exatamente. Ver alguém... Isso. Ah, tá ok. É porque eu não tenho contato com portadores dessa síndrome. Então eu realmente não sei, não sei. Eu vi até um vídeo, né? Onde um menininho estava atrás daquele com síndrome de Down, estava naquele touro mecânico e tinha uma professora na frente. E dava a entender que ele estava animado ali, mas a gente entende que é inocente. Elas são muito amorosas também. Mas essa questão... então, é isso que eu estou tentando concatenar aqui. A questão da inocência com a questão sexual, que já vai em polos opostos. Em contrapartida, sim. É que as pessoas, se você tiver um comportamento sexual exacerbado, dependendo se você é homem, você tem um taxativo. Se você é mulher, você tem outro. Eu não vou entrar em colocações coloquiais, mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer, né? Depende. Então tá bom. Então tá beleza. Bom, deixa eu ver se o pessoal aqui tem alguma pergunta. Já falou aqui sobre homossexual, já falou sobre pessoal com síndrome de Down, já falou Você falou sobre assimetria. Acabei te cortando. Pode falar. Você marcou aqui assimetria parietal. Pessoas com rosto assimétrico e no caso de se elas não são consideradas muito bonitas. Ah, tá, vou falar. Olha só, o Antônio, a Cibartasson, ou Bartasson, eu acho que é isso. Ela fala aqui, ó, a libido é alto, no caso de quem tem a síndrome de Down. Sim, sim. Pô, interessante. Qualquer distúrbio neurológico faz com que não sei se eu posso usar essa palavra, mas o tesão seja maior. Não, aqui só tem adulto. Tem gente que fala coisa pior por aí nas lives e todo mundo xinga e tudo, fala tudo quanto é palavrão. Aqui nós estamos usando termos mais para elucidar, não é para ofender ou coisa parecida, não é verdade? De forma alguma. Isso. Então, isso aí. O Bessa, como sempre, ele Armando Bessa, falando para o pessoal mandar aviãozinho. Manda aviãozinho aí, pessoal, para poder levar essa informação mais para frente. Então, Antônio, agora tem uma coisa aqui legal, rapaz. Isso aqui eu acho que é um assunto muito bacana também, que é sobre um recente censo psicológico que revelou que pessoas consideradas belas pelo padrão de beleza atual são também as mais antipáticas. Rapaz, isso é interessante. Sim. Aí está dizendo aqui, seria isso uma consequência empírica, ou seja, as relações sociais, fatos do meio exterior, influenciando no comportamento, né? Rapaz, isso é interessante. Aí embaixo aqui, deixa eu ver. Os novos psicólogos do comportamento diriam que a beleza atrairia elogios, inflamando o ego, que por sua vez causaria um comportamento antipático por pura conveniência. Rapaz, isso aqui é maneiro, hein? Interessante. Porque, na verdade, é o seguinte, as pessoas no livro tem uma parte que fala de um concurso de beleza entre mulheres. E fala muito sobre isso, um capítulo, né, uma parte. E as mulheres mais belas, elas são as mais assimétricas, que a mídia, que
que os homens acham. Não é aquela pessoa com o rosto totalmente simétrico. Quanto mais assimetria e caimentos abruptos de olhos, de boca, de nariz, elas são consideradas mais belas. Em contrapartida, a assimetria não é uma coisa tão positiva para o comportamento. Então, essas pessoas se tornam mais antipáticas. Mas também pode ser porque algumas pessoas acham que essas pessoas antipáticas, elas inflam tanto o ego da pessoa que elas se tornam antipáticas. Então fica essa dicotomia entre o causalismo e o empirismo. Rapaz, aí, que o isso? empiricismo. Entendi, faz sentido. Olha, eu estava vendo o pessoal falando o seguinte, uma criança quando ela é bonitinha, tipo assim, ela já desde a escola, ela já começa a receber estímulos baseados na beleza dela. Que é uma gracinha, que não sei o quê, muitas vezes inconscientemente recebe, né, elogios e tudo mais. E aí o tempo vai passando, recebe elogio, e tem algumas que é a vida toda. Então eu acho que até que faz sentido, porque chega um ponto que, né, infla o ego. Tem uma pergunta interessante aqui, não sei se... que é da Manuel. Qual raça é mais assimétrica? Bom, França, Grécia e Israel. Interessante, rapaz. Ó, tem uma a outra França é número 1. É interessante, rapaz. E o que você acha que isso impacta mais na sociedade, de modo geral, assim, do nativo de lá? Bom, a assimetria, ela pode ser considerada até um formato de rosto perigoso, como pessoas obsessivas, como pessoas um formato mais estranho, né? Como ela pode ser estranho, não, esqueça essa denotação. Como pessoas também que saibam se dar bem, elas são pessoas que conseguem viver com as dificuldades. São pessoas, eu não lembro a palavra agora aqui. Inclusive, a assimetria é um dos itens analisáveis dentro de pessoas que são, por exemplo, serial killers, exatamente, pessoas de grande periculosidade. Um dos elementos que geralmente é comum você observar é a simetria severa. Exatamente. A Glaucia perguntou aqui, dentro de algumas análises faciais, o nariz representa o pênis, e dentro dessa questão do homossexualismo não há alteração. Glaucia, o que acontece? Quando fala que o nariz representa o pênis, isso aí é uma questão mais freudiana. É como se fosse assim, ele chama de falo, que é como se fosse a representação do poder e virilidade. Então você observa que isso está muito ligado com a questão do eu, do ego. Entende? Quando fala pênis, é nessa questão fálica, nessa questão simbólica, né, que vem sendo passado de tempo para tempo, de geração para geração. Da mesma forma que a pessoa que sonha com qualquer objeto cilíndrico, por exemplo, dependendo do tipo de análise, análise de sonhos, por exemplo, Glaucia, isso pode acabar sendo interpretado como um desejo inconsciente de contato com o que é fálico, ou seja, com o que ou propriamente dito uma necessidade da pessoa de se desembocar sexualmente, ou de repente uma necessidade de buscar poder para ela. Entendeu? Agora, nessa questão aí do nariz em si se associar literalmente ao pênis, aí eu já não sei. Tu já viu alguma coisa nesse sentido, Antônio? Não, eu não vi nada nesse sentido. Eu vejo assim, de forma mais lúdica, mas não de uma forma acadêmica ou pesquisa. Ok. Rapaz, entendi. Dizem que os homens com aquele nariz adunco são mais caliente. Sim. Aí, isso é fato, Antônio? É um fato. Tá. Será que se eu botar dormir com durex aqui no nariz, eu consigo ficar com o nariz adunco, Antônio? Se eu dormir com durex no nariz? Vou dormir com
Vou passar a dormir agora com durex no nariz para ver se ele fica adunco. Deixa eu ver se tem mais aqui. Sim. Aborígene australiano não tem simetria. A Glaucia falou, entendi. Dizem que os homens... Tá ok. Deixa eu passar para uma próxima aqui. Ih, rapaz. Vamos fazer o seguinte, vamos esboçar botar aquela menina para a gente dar uma descascada nela, porque nosso horário já foi. Já deu 10 horas aqui, neguinho. Passou voando. Tá ouvindo aí? Pode mandar. Pode mandar. Beleza. Pessoal, vocês conhecem essa mina aqui, ó? Vamos ver aí se vocês conhecem. Quem conhece? Já chegou aí para você, Antônio, ou ainda não? Tá demorando um pouquinho para chegar, mas vai chegar. Não, tranquilo. Olha só, quem conhece ela? Nada ainda? Suzanne von Richthofen. Olha, pessoal. Olha como que o camarada fala o nome da mulher. Repete aí. Suzanne von Richthofen. Saúde. Eu falo mal e brabamente Susana von Richthofen. Sim. Então, rapaz, e aí? Vamos tentar ver se a gente consegue identificar algumas coisinhas aí. Ela, acho que tem outra imagem aqui também, mas tu consegue ver alguma coisa aí de chamativo nela? Rafael. Oi. Rafael, tem uma pergunta aqui que eu quero responder rapidinho. Qual é a raça mais simétrica? Romênia. É mesmo? Romênia e Suíça. Interessante. Então, no contexto geral, são os mais simétricos. São. Legal. E são consideradas mais feias também pela mídia, por serem exatamente muito simétricas. E essa santinha aqui, com a cara de santinha aqui que já falaram? Então, se você perceber a Suzane, ela está sorrindo, aqui não dá para ver direito, mas ela tem os olhos muito caídos, de forma quase que abrupta. Isso são pessoas frias. Abrupta, né? O olho dela ele vai caindo. Para explicar melhor, ele vai caindo, vai declinando. Esse declínio, quando não é abrupto, são pessoas mais frias individualmente. O nariz da Suzane, se você analisar, ele é muito fininho. Isso demonstra, muito pequeno e fino. Isso demonstra falta de personalidade. Então, isso pode até dizer que ela talvez tenha sido induzida, que não foi, mas teve um nível de indução também, fora a frieza dela para fazer o que ela fez com os pais. Pode falar. A boca dela, a boca ela tem um pouco de comportamento alegre, ela tem um pouco de comportamento um pouco teimoso, uma certa teimosia sexualmente, talvez não se dê bem com muitos parceiros, porque ela quer do jeito dela. A boca mais proeminente, né, o vetor T. Basicamente é isso. Realmente, ela é mais ascendentezinha assim, né? Mas observe os olhos dela. Observe os olhos. E o que me preocupa às vezes é quando você vê o olho assim, ó. Isso. Descendo abruptamente assim. Tá vendo? Igual tá. E realmente não é simplesmente descendente, né, pessoal? É quando ele é bem assim, ó. Tipo, tem um corte aqui assim, ó. Não é isso? Bem corte para baixo. E realmente ela tem isso. Isso. Se você analisar, por exemplo, olhos grandes e íris grandes, são pessoas mais inteligentes. Agora, olha que interessante. O pessoal da morfopsicologia, mas tem uma galera lá eu acho que é de Barcelona, cara, que eles têm até já algumas coisas assim, como, por exemplo, quando junta, vou dar um exemplo para você, estrabismo, essa região da testa aqui mais ressaltada, orelhas assim toda deformada, sobrancelha em formato de tipo assim de X, ó, quando ela vem aqui assim, descendo, somando para o olho, fazendo tipo assim, ó, né? Deixa eu, para não me enrolar aqui, fazendo tipo assim, calma aí, sobrancelha, ausência de pomos, quando ele é afundado aqui assim, ó, porque inclusive essa daqui é a área das emoções, né? Então, ausência, olhar perdido, e eu reparei em todas as fotos dessa moça que ela tem um olhar sem brilho.
Assimetria grave. O queixo dela, se você ver, ó, é projetado também aqui, ó. Tá vendo? Tem esse cortezinho, ela de lado, o queixo faz assim para frente, ó. Então, quer dizer, pessoal, o que se diz disso é que o comportamento daquela área pode contribuir para que a pessoa seja do jeito que é. Então não quer dizer que todo mundo que tem isso vai ser uma Susana von Richthofen, porque vai depender de outros fatores, não é verdade? Mandíbula também quando é muito marcada, quando é muito pronunciada. Rapaz, um negócio que eu queria mostrar aqui, ó. Você falou... Rapidinho, ó, olha o nariz dela. Eu vi numa mulher que fala sobre crimes, ela fala, olha o nariz dela, além da condição que você falou, é um nariz que parece um nariz de touro, cara. Repara que ele é igualzinho touro, tá vendo aqui, ó, Sim, sim. Se você olhar o negócio de touro, e ela mostrou, e ela nem mostrou da Susana, agora que eu tô vendo aqui, ela mostrou de outras pessoas, né, que são tidas como perigosas, né, de agressividade e outras coisas mais, com esse nariz, assim, igual essa feição igual de nariz de touro. Lábios comprimidos, e principalmente se for fino, porque vai falar de frieza, e se for o de cima, pensar que esse aqui grandão, grandão, e o de cima não tem nada. Exato. Então, acaba falando de frieza, e deixa eu ver, eu acho que tem uma outra foto aqui, o Antônio, não sei se tu vai ver aí. Sim. Ó, o dente dela, esses dois incisivos da frente, que é outro ponto aí também que o pessoal diz que juntando com o pacote todo, pode ser pessoas com tendência mais, tipo assim, que reprime a agressividade, enfim. Sim. Então, quando uma pessoa associa muitos, né, elementos desses que a gente está citando, aí acaba contribuindo, não é verdade? Sim, quer dizer, exato, agora eu vi, exato. São pessoas mais agressivas, inclusive pelo excesso de hormônio de crescimento dos dentes, é associado também a uma testosterona. Então pode causar agressividade também. Calma aí, que interessante. Então quer dizer que a questão do dente também está associada à testosterona. As mulheres com dentição mais proeminente, elas têm uma tendência maior à agressividade. Teve uma análise que a gente fez aqui, a gente até comentou sobre a nova namorada do Whindersson. Você fez a briga das mulheres no Leblon. Não. No caso, a mulher que eu tô falando é a que tá com o Whindersson agora. Você vê que ela tem uns dentes assim também, ó. Esses dois da frente, eles são mais pronunciados. Não sei se desse tamanho, mas eles acabam sendo mais pronunciados. Entendeu, olha lá, ó? Sim. Fica igual o coelho. Só os da frente. A Mônica, olha a simbologia aí, a Mônica, né, da turma da Mônica, que acaba tendo uma agressividade mais expressiva, né? Sim, é um caso clássico, né? É um caso clássico. Bom, então é isso, meu irmão. Então, olha, concluímos a nossa missão aí. Vamos ver aí. Olha quem chegou aí, grande Peloso. Peloso só chega no amém, cara. Olha só, rapaz. Grande Peloso. Olha, a Vidal, muito interessante. A Regina, quando características encontram ambiente favorável, aí ferrou. Olha que interessante, viu? Quando as características encontram o ambiente favorável, aí que muitas vezes a característica ela vai ser resultado do ambiente, né? Também a contrapartida também faz todo sentido. Sim, com certeza. Então tem os dois pontos aí, bacana. Minhas narinas são extremamente fechadas. Então, Ana, aí essa questão da narina fechada já vai falar da questão da troca, entende? Então, por isso que pessoas geralmente com a narina fechada vai ter essa tendência mais à independência, vai ter essa tendência a ser mais na dela, gostar das coisas mais do jeito dela, mais individualizada. Então, que é diferente da que é mais aberta, que é mais solta, mais interativa com o mundo, mais expressiva, vai querer ser vista melhor pelos outros. Por isso que você vê que essas que têm a narina extremamente aberta geralmente gostam de atrair atenção para si.
né? Sim. Deixa eu ver. Concordo com a Ana. Deixa eu ver aqui, consciência inata e consciência nata, bacana. Muito interessante. Bom, então é isso aí, deixa eu ver. As características já foi. Estou vendo aqui, Você tá, perguntou Antônio? sobre as mímicas. Ah, tá, fala com a gente. Deixa eu até ver aqui se eu acho. E aí a gente conclui, deixa eu ver aqui. Ah, tá, ó. Não é errôneo julgar que assim como as caretas e expressões faciais são consequências musculares imediatas de algo emocional, calma aí, algo emocional que se queira passar, o formato definitivo do rosto humano nada mais é do que a pura essência emocional final de cada ser humano e concebendo-se comportamento como a sequência ou soma de vários estados emocionais provisórios. Aí você fala como corrobora aqui algum autor. Comenta aí pra gente essa parada. Se você analisar friamente, as expressões faciais, elas passam a ficarem registradas com o uso e desuso, né? Então, a pessoa que tem muito aquele formato é porque sentiu muito ou praticou muito aquela emoção. Então, é uma coisa que dá respaldo a essa teoria, digamos, causalista da questão do comportamento parietal, facial. Então, beleza, pessoal. Então, a gente vai concluindo aí. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Estou sugerindo que façam live novamente, abordando. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo aqui, ó. Estamos aqui trabalhando. Calma aí, Antônio. Estou só lendo aqui. Eu sei que você está num time diferente aí. Alguém tem que trabalhar, né? O Peloso falando. Alguém tem que trabalhar, né? Façam live de novo. Tema interessante. Realmente esse tema, rapaz, ele dá pano para manga mesmo, hein? Ó, concordo com a Ana. Estamos aqui trabalhando. Peloso rindo ali. As minhas narinas são gigantes. Né? A Regina falando. Mano, saudade de entrar no começo da live, Peloso falando. Estou sugerindo que faça live novamente, abordando esses aspectos. Realmente, cara, é interessante mesmo. Calma aí que eu já vi. Rafael, pode falar, fala aí. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui é sobre os gêmeos. Ah, rapaz, os gêmeos! Porque olha só, o que acontece? No conceito comum, a gente, né, geralmente, culturalmente, a gente pensa que os gêmeos são iguais. Não é verdade? Que os gêmeos são iguais. Mas não são. Então, comenta aí pra gente o que você abordou. Eu acho que ele abordou. Não, abordou também aqui, ó. É que, assim, o olho, o que a gente chama de o olho, nariz e boca, nos gêmeos, eles mudam. Mas o que se mantém igual é P1, P2 e P3, que você chama de terço superior, médio e inferior. O subconsciente, quem analisa se a pessoa é parecida ou não, na hora, é o consciente. E o consciente possui muitas falhas, a faculdade consciente. A faculdade inconsciente, ela já consegue perceber isso de uma forma melhor. Gêmeos, se você analisar os gêmeos, por exemplo, eles não são parecidos. E tem pessoas, às vezes, que são parecidas e que nós achamos que não são. Só que, na verdade, é porque a gente observa só olho, nariz e boca que muda. Nos gêmeos, eles mudam. Só que a gente não consegue perceber isso. Por quê? P1, P2 e P3 são exatamente idênticos em gêmeos. Ah, tá, entendi. Então, olha só, pessoal, o que acontece? Eu vou traduzir aqui na linguagem dos parâmetros parietais. Então, P1, P2 e P3, que são os terços, eles, no caso, nos gêmeos, eles são iguais, não é isso? Exato. E o que muda é só o formato dos olhos, do nariz e da boca, são as principais mudanças. Às vezes muda só um, mas muda. Tá, entendi. Então, por conta disso, o cérebro, ele tem... ele olha o todo, então dá a impressão que estamos olhando para duas pessoas iguais. Esse seria o raciocínio? O consciente nos engana. Então, a gente acha que é parecido, mas de fato não é. Tá, entendi. Entendi. E engraçado, eu acho que eu até comentei aqui em algumas lives para trás, que eu conheço são irmãs, né, gêmeas,
E interessante que em torno aí de 2014, mais ou menos, eu olhando para elas, eu já tinha mais ou menos uma noção de qual das duas ia casar primeiro, de quais as tendências de uma e quais as tendências da outra. Então eu sabia que uma tinha as características gêmeas, tá? Iguais, gêmeas iguais. Uma tinha a característica mais voltada para a questão esportiva, mais dinamismo e tudo mais, e a outra tinha a característica de família, né? E hoje bate tudo direitinho, porque conforme eu havia previsto, a que eu previ como família é exatamente assim. Hoje é casada, já tem filho, né? E parece que daqui a pouco já vai ter outro. E a outra cambou para o lado mais do esporte. Então, o que todo mundo acha igual, realmente tem características que são diferentes, mas que... Ó, mesma coisa, quando a gente vê, por exemplo, um monte gato não, pô, tem um animal, cara, que você olhando parece que é tudo igual. E tinha um recorte científico que justamente usou a imagem desses animais que parecem ser tudo parecido. Vamos dar um exemplo rato, que também. Você olha para os ratos, parece que é tudo igual. Mas não é, cara. São diferentes um do outro. Mas só que o nosso olho não consegue perceber essa diferença. Inclusive, no livro, uma parte do concurso de beleza lá, tem umas concorrentes que elas estão tirando sarro de umas japonesas por terem a mesma cara. E na verdade, não é isso que acontece. Ótimo exemplo. Não, é um capítulo, uma parte, uma passagem de forma fictiva, né, que fala que realmente os japoneses não têm todos a mesma cara. A gente acha isso porque a gente se acostumou a ver superficialmente, né? Mas agora tem diferença. Por exemplo, eu acho que, assim, me corrija se eu estiver errado, o chinês parece que é mais inclinado para cima, assim, em linhas gerais. O japonês, eu acho... Tu chegou a estudar isso, cara? Porque eu sei que tem essa diferença. O coreano parece que já é mais... Cada um desses tem um padrão cultural ali que, mesmo sendo tudo fechadinho, mas um olho treinado consegue identificar quem é chinês, quem é japonês, quem é coreano. Sim. O chinês, ele se assemelha mais ao tailandês e ao indonésio, né? E a Coreia do Norte. O japonês é Japão, Coreia do Sul e Japão e Coreia do Sul. Certo, mas você vê traços significantes, porque eu lembro eu que eu não vou lembrar, cara, mas eu já estudei isso. E eu sei que um vai puxar mais para cima, o outro, se não me falha a memória, eu acho que vai ficar mais na horizontal, se não me falha a memória. O japonês. Ah, tá. E tem um que é o mais inchadinho, então deve ser o coreano. Exatamente isso, exatamente. O inchadinho é o coreano. Ah, então perfeito. Mas o olhar leigo... Sul-coreano. 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 Mas o olhar leigo realmente não consegue identificar essa diferença. Então, agora uma coisa interessante, estava até conversando com um colega, uma vez eu peguei um recorte de uma pesquisa, e eu estava conversando com um colega Manuel Cimelli. Ele estava até por aí, eu acho que ele está por aí. E é interessante, cara, ele até permitiu que eu citasse esse exemplo, que se você for ver filhos adotivos, quando ele tem identificação com os pais adotivos, tem uma pesquisa mostrando isso, mas é diferente você ver uma pesquisa e você ver pessoas de perto, né? Então, de filho adotivo se parecendo absurdamente com o pai adotivo, cara. Eu não cheguei a ver isso aí, não cheguei a entrar nesse mérito. É muito curioso. Tem aquele, eu não lembro agora se é o Tom Cruise, tem um filho dele que é um mulatinho. E, cara, o filho dele mostra na foto, né, os traços muito parecidos com o pai, cara. Eu falei, gente, com o pai não biológico, mas com o pai adotivo por causa da identificação. E tem uma outra pesquisa semelhante que eu vou até fazer uma live qualquer hora só para falar sobre isso. Que também casais, né, convivem há muito tempo que têm, como é que eu posso dizer, afinidade profunda, eles acabam ficando parecidos. E o interessante é que essa pesquisa ela mostra que está baseado no neurônio espelho. Porque o neurônio espelho é o seguinte,
ele faz com que eu repita o que eu vejo em você. Por isso que a pessoa, quando está sorrindo, acaba disparando o sorriso no outro. Quando uma pessoa começa a bocejar, dispara o bocejar também do outro, que é o neurônio espelho. Então, quando a pessoa ela tem determinadas características, não só faciais, mas de contrações musculares, o outro começa a repetir aquelas contrações musculares. Essa repetição de contração muscular com o passar do tempo se transforma em hábito. Hábito de contração. E esse hábito de... Vou passar já. E esse hábito de contrair igualzinho acaba fazendo com que as pessoas vão ficando parecidíssimas, irmão. Eu já ouvi a respeito disso de forma subjetiva, mas não cheguei a pesquisar nem a tratar do assunto. Tem uma pesquisa muito legal. Eu até botei isso. Eu tenho um curso sobre esse conteúdo, então, dentro lá eu botei uma parte lá que fala sobre recortes de pesquisa científica. Aí eu coloquei esse recorte, eu lembro que eu coloquei o do adotivo, acho que eu não coloquei. Mas umas coisas assim muito curiosas, que às vezes a pessoa vem e não entende. Como é que pode, cara, casal ser tão parecido? Como é que pode o filho ser parecido demais com o pai adotivo, cara? Então, e aí acredito eu, agora eu vou te falar de forma empírica, ô Antônio. De forma... Aliás, nem empírica, porque eu não fiz estudo sobre isso. É mais uma hipótese minha, vamos dizer assim. Que isso, que até o filho, vamos supor, filho de casal mesmo, não adotivos, né? Fugiu aqui a palavra, de filho legítimo, ele pode ter uma tendência a puxar determinadas características daquele pai, né? Ou do pai ou da mãe do qual se identifica mais. Bom, isso eu não posso afirmar, é só uma, vamos dizer assim, é uma hipótese que eu tenho, né? Até porque eu já vi alguns estudos mostrando o contrário. Então, se, por exemplo, o filho ele tem uma característica, sei lá, nariz igual ao do pai, você vai ver que aquela característica associada ao nariz, né, comportamentalmente falando, você vai ver que o pai também tem. Entendeu? Ou se é alguma característica da mãe, você vai ver que tem uma característica ali também da mãe. Tem um monte de pergunta aqui, cara. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, nosso tempo já foi. Já passamos direto, né, Antônio? Casais ficam com o rosto parecido. Grande Peloso falando. O Armando Bessa falando da sinergia. Ana Borges falando aí, até casal. Isso aí, até casal não. Perguntando não, tá afirmando. Vanessia, rapaz, que legal tê-la aqui. Bem-vinda. Maura também, chegou também. Até os cachorros se parecem com os donos. Olha, eu tinha visto algo interessante, bem interessante também. Eu vi um amigo meu que comentou isso de forma bem lúdica e eu não levei a sério, mas enfim, não tratei nem de pesquisar sobre o assunto, mas eu ouvi já esse comentário. Interessante isso aí, Ruth. São hipóteses que faz sentido. Tem casal que parece com irmão, parece irmão fisicamente. É verdade, eu acredito que seja mais essa questão que a gente está falando aí. A psicóloga Heloísa ouvindo. Peloso, exato, neurônio espelho, padrões de comportamentos adquiridos pelo parceiro. Isso aí, show de bola. Calma aí, pessoal, paciência comigo. Psicóloga Heloísa, muito interessante. Neurônio espelho, isso aí. Tá, o Manuel perguntando aqui, a mente influencia ou o osso da face na teoria dele? Então, ele está perguntando aqui o seguinte, o Antônio, se é a mente ou o osso que influencia na sua análise? Bom, é uma pergunta meio quase 6 por meia dúzia. Por quê? Porque a mente, na verdade, ela vai ser o reflexo do rosto. Na formação, durante os 3 meses de gestação, já começa a se formar. Se o rosto está codependente do cérebro, é uma coisa junta, é uma coisa paralela. Então não é nenhum mais que o outro. É uma associação dos dois. Se a pessoa tem o osso mais proeminente, é porque neurologicamente ela foi propensa assim, né? Entendi. Então, no caso, praticamente, na sua visão, é simultâneo que já vai acontecendo o desenvolvimento.
Faz É sentido por causa da simultâneo. genética, né? Porque parte nossa a gente não tem como fugir, que é a genética. Aí como entrou aí, acho que foi a Regiane também falou aí, a Regina falou aí da questão da influência do ambiente. Então, quer dizer, partimos de um princípio genético e com o passar dos anos, devido à interação, devido à alimentação, devido aos hábitos, né, comportamentais, devido a tipo de doenças ou sequelas que a pessoa possa ser acometida e outros fatores mais, acaba culminando aí no que vai ser o indivíduo, no que ele mostra para a sociedade através da sua face. Interessante. Então, Sim. osso influencia já foi, biológico, mais o que aqui? Filho biológico. Isso, filho biológico, na hora que eu me travei lá, aí o pessoal está me respondendo aqui. Oi, a Aline Santiago está perguntando, vai ficar salvo? Minha internet me boicotou. Vai sim. Nossa, Deu uma caída na minha também aqui, deu uma caída no meu notebook também, deu uma prejudicada na imagem. Tá vendo, Antônio? Eu falei que esse pessoal, eles não se preocupam com a nossa beleza, rapaz. Eles se preocupam com o conteúdo. Mesmo travado, o pessoal tá aí, ó, firme e forte. Tô caindo feito bêbado. Tô caindo feito bêbado. A Cris. Ô, Rafael. Fala aí. Rafael. Pode falar. Tem uma pergunta muito interessante que você deixou passar batido aqui. Você fez para mim sobre as esteticistas e cirurgiões plásticos. Rapaz, fala com a gente isso aí. Eu vi tu usando um termo interessante. Tu usou lá formando quebra-cabeça, formador de quebra-cabeça. Consertadora de quebra-cabeças. Pessoas que modificam o rosto. Consertador de quebra-cabeça. Então, pode fala aí sobre isso. Na verdade, qualquer maquiagem, ela tende a desconfigurar o rosto, principalmente das mulheres, que são as que mais se utilizam desse artifício, né? Então, elas atrapalham a análise parietal e elas também, as cirurgiões plásticas, é uma questão que vem se debatendo há muito tempo, que se a cirurgia plástica for modificar o comportamento do rosto, modifica também o comportamento. Rapaz, e eu estava conversando, acho que foi com quem? Foi com algum colega aí hoje, falando justamente disso, tipo assim, da máscara que a maquiagem se torna, né? E que acaba falseando, de repente, camuflando algo que a pessoa, de repente, não sente a vontade para mostrar, ou até inconscientemente se escondendo, não é verdade? Sim. Não no sentido pejorativo, tá, pessoal? Não no sentido que a pessoa vai se esconder no sentido pejorativo. Mas tirar as sobrancelhas, o tirar as sobrancelhas, o excesso de batom, o blush, que faz uma pessoa ser confundida, por exemplo, como uma brasileira com um rosto totalmente vermelho, como se fosse uma irlandesa, né? Ou como se fosse uma pessoa de um outro comportamento, acaba influenciando e prejudicando a pesquisa, né? Entendi. O Antônio, a Maria Cristina, ela fala que mulher que, tipo assim, do nada ela começa a usar batom vermelho, vermelhão demais, é porque, na verdade, inconscientemente, ela está naqueles dias de muito tesão, vamos assim dizer, né? Está muito, com a libido muito aflorada. Porque, segundo ela, como a gente vê aqui que tanto a teoria dos parâmetros também acaba se casando, que a boca, para a mulher, acaba também sendo a representação no caso da vagina, né? Tipo assim, representação inconsciente da genitália dela. Exatamente. Então, quando está muito avermelhada, é porque ela está tentando chamar a atenção para cá, e inconscientemente pode ser uma tendência aí de querer, né? Brincar de médico. Pintar as unhas de vermelho também, que é uma coisa que os predadores tinham. As predadoras, as fêmeas predadoras, tinham as unhas compridas para capturarem seus machos. Também pintar as unhas e deixar comprida é um sinônimo disso também. Essa eu não sabia, interessante. Então, as fêmeas predadoras tinham unhas grandes. Aí, ó, tem a Vanessa Malafaia aí, que mexe com maquiagem. Tem uma galera aí, cara. Olha que interessante. Então, o simbolismo
Faz sentido. E ela fala também que mulher que pinta em cima dos olhos, aquela pintada, né, aqui, Vanessa, quem pinta de rosa aqui, acaba tendo o mesmo sentido da boca vermelha. Calma aí, rapidinho, Antônio, deixa eu só ler aqui algumas coisas. Quer comentar alguma coisa aí? Eu queria comentar uma coisa interessante, que quando a mulher está excessivamente interessada num homem, ela costuma primeiro mexer o cabelo, que é uma parte comportamental, que é uma parte que é descrita nos parâmetros parietais. E quando a mulher também ela vê um homem e ela tem uma paixão à primeira vista, isso é bom para as mulheres que estão assistindo aqui, a íris se dilata. Então, cuidado quando vocês não quiserem demonstrar que estão afim de alguém, porque a íris ela se dilata, é um sinal que você acabou declarando. Por isso, mulheres com íris dilatadas são mais eficientes na conquista. Pupila, Antônio, pupila. Eu falei íris, né? Porque o que acontece? Pupila. A íris contrai. Isso. Eu troquei o termo. Não, tranquilo. A íris contrai para a pupila ficar mais evidente. Show de bola. Isso. Vamos seguindo aqui. Tem que repetir, ele tem que repetir o quê? Fala aí que repete. Opa, minha área, Psi Heloísa merece outra live no mesmo tema. Cibartason, vocês são tops, valeu. Vamos mudar com a make. Tá certo. Opa, Vanessa riu aqui. E filtro. A mulherada agora tá usando tudo filtro aqui pelo Instagram. Acaba sendo verdade. Olha, eu não vou contar aqui detalhes, mas olha, essa galera da análise facial, tu tem que tomar cuidado, cara, porque o pessoal é virado no samurai. A Ruth Vidal chegou para mim e falou assim, olha, Bronísio, você fica esperto com isso, isso, isso e isso. Não preciso contar aqui, mas posso dizer que é referente à análise facial. Olha, por causa de situação assim, assim, assim que está acontecendo, pode acontecer isso, isso, isso. Meu irmão, ela foi na mosca. É porque eu tô com coisa aqui desligada, senão ia um aplauso aqui para Ruth Vidal. Que discernimento ela tem. Putz, grilo. Máscara social, que proteção, isso aí. Que acaba sendo uma proteção, uma forma de se proteger. Da mesma forma que o óculos escuro, né? Ele não protege só do sol. Ele pode ser um mecanismo para proteger também a pessoa do interno com o externo. Ela não quer ser vista pelo externo, então os óculos dão uma sensação de proteção, uma sensação inconsciente. Tanto é que pessoa que vai para o velório, ela usa. Pessoas artistas que querem tentar se esconder, vão utilizar. Então, o óculos ele protege tanto o físico quanto o psíquico. Certo, Antônio? Sim. Então, a micropigmentação é um caso à parte aí, porque realmente também interfere, né? Mexe na sobrancelha. E a micropigmentação, Antônio, o pior é que ela mexe de forma definitiva, né? Que é aquela que mulher que faz tatuagem na sobrancelha, tipo assim, para ficar no mesmo formato para sempre, praticamente. Isso é controverso, isso é problemático, porque a gente não sabe, bem da verdade, com todo estudo e pesquisa, a gente consegue chegar a bons coeficientes, mas a gente não consegue precisar muita coisa ainda que está em estudo. Então, no livro é passado muita parte de estudo e conhecimento nessa área, mas também a gente não sabe de algumas coisas também. É bom que se diga isso, né? Tranquilo. Show de bola. Perguntando aqui, doutora Heloísa, me fala das mulheres indianas que são extremamente maquiadas. Tem alguma conotação, o Antônio? Vem cá, indiana, calma aí, é indiana ou indígena? Indiana. Porque eu pensei que ela confunde, porque o indígena também se pinta bastante, né? Sim. Entendeu? As mulheres indianas, se você analisar bem, elas têm os olhos bastante amendoados. São pessoas inteligentes, são pessoas com eficiência na conquista sexual, na conquista de projetos, e são pessoas também com um formato de rosto
é característico a se enfeitarem, são vaidosos. Então, isso é uma consequência mais causal do que o contrário. Ah, aqui, ó. Mas para o indígena tem alguma diferença? Da indiana para indígena? É. Assim, questão de... Porque o indígena que eu falo é o indígena mesmo, que vive em ambiente específico, tribo e tal, porque eles se pintam bastante também, né? Sim, inclusive no México existe uma tribo de homens que pinta as unhas. Eles não são gays. Mas a cara pintada também deve ter conotação tribal, né? Bom, sim, a Cris... pode falar. É importante que não se confunda a indígena com o indiano. Porque o indiano é uma etnia completamente diferente do indígena e tem um comportamento social, principalmente, completamente diferente do indiano. Tá? Isso, é por isso que eu perguntei, exatamente, show de bola. Aqui, a Cris, Cristal de Olaria, minha amigona, cara, há muitos anos, ela falando, pô, eu amo batom vermelho. Pô, mas aí é questão de seu hábito, é diferente de quem usa, né, normal e do nada mete um vermelhão, entendeu? Ó, Santiago, Aline Santiago, eu também gosto de batom vermelho, esmalte então, vixe, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, tô passando, microblend sai com o tempo, por exemplo, a Regina não, a Renata. Hoje eu vi uma senhora que tinha a sobrancelha mais caidinha, fez uma micropigmentação que levantou. Pensei logo, vai mudar a personalidade. Realmente vai dar uma mexida mesmo. Né? E o problema, Renata, é porque às vezes ela faz uma mudança brusca, mas fisiologicamente ela pode não estar preparada para aquilo. Então a pancada é muito forte. Pode dar um gás aí. O seu organismo precisa ter um tempo para se adequar, né? É por isso que o pessoal que vai fazer cirurgia severa, né, de modificação, tem que passar por acompanhamento psicológico. Ô, doutora Heloísa, você está vendo como que é importante esse conhecimento? Por exemplo, se você for atender, por exemplo, ela é da área hospitalar, ela é chique, cara, é do Estado. Então, se ela for, por exemplo, atender na área hospitalar, qualquer época da vida dela, voltado para atender pessoas que vão passar por processo cirúrgico, olha a importância que esse conhecimento de análise facial vai dar para ela. Não é verdade, Antônio? Com certeza. É uma área que vem sendo estigmatizada no Brasil por meras políticas sociais, que a gente não pode taxar as pessoas, a gente não pode classificar, mas esse estudo, se for levado de uma maneira séria e não totalmente executória, mas de uma maneira interessante, ela só tem a agregar numa civilização e para a cultura e para a ciência em geral. Então, pessoal, é por isso que às vezes quando eu pego no pé da galera para tentar, por exemplo, quem gosta mais do místico, né, daquela pegada mais tradicional, eu entendo que é gosto, cara. Tem gente que gosta, né, dessa pegada e tá tudo bem. Falar igual o Peloso costuma falar, e tá tudo bem. Ele faz uma cara assim, ó, e tá tudo bem mesmo. Mas, por exemplo, para você vir numa condição de um atendimento mais técnico, não vai adiantar, tipo assim, vai ser completamente descredibilizado se você não se pautar em parâmetro biológico, parâmetro antropológico, sociológico. Não é verdade, Antônio? Sim, com certeza. Bom, estou vendo aqui, acho que cada cultura pode ser estudada nesse ângulo. Sim, mas cada uma tem suas peculiaridades. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí, cara. Não para não, mano. O pessoal é ligado no samurai aqui, ó. Você é um fofo mesmo, Rafael. Pô, eu queria estar com áudio aqui, agora eu ia mandar um áudio para minha baita amiga ali, Cris. Rapaz, tem uma galera... Sim, fala aí. Rafael, o interessante desse grupo de pessoas que gostam desse assunto é que são pessoas que têm a condição de discernimento de saber que nem tudo que a gente comentar ou apontar significa mimimi ou racismo ou, na verdade, ou preconceito ou coisa do tipo. São pessoas que têm a mente mais aberta para dialogar de forma positiva para um assunto muito importante que é a fisiognomia
e o comportamento parietal, comportamento facial. Cara, perfeito isso aí. Porque combina muito que eu teve um dia de live aqui que eu até fiquei um pouquinho bravo, porque a gente colocou algumas imagens e tinha gente que estava, tipo, depreciando as pessoas, que eu botei aqui na imagem, entendeu? E aí eu falei, Sim. gente, ó, não é esse caminho a análise facial, não é por aí. A análise facial... Não é depreciação. Não é um apontamento e é uma classificação positiva. Até para a pessoa se autoconhecer a partir do que o rosto dela está mostrando, e assim ela ter a possibilidade de, a partir desse autoconhecimento, ela optar por mudar certos comportamentos. Então, Exatamente. Lois Corman, que é o pai da morfopsicologia, ele fala entender e não julgar. Então, é para entender. Análise facial é para entender o outro. Não é para apontar o outro, não é para julgar, não é para criticar. É para entender como o outro funciona. Isso fugiria do senso de pesquisa, né? Na academia, né? Sim. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Cara, a gente ia ficar até as 10. Cara, já é 10h40. Esse pessoal não tem jeito. Eles arrancam o nosso couro se a gente deixar aqui, cara. E eles ficam perguntando mesmo. Não tem pena, não. Ó, eu gosto de tudo muito discreto. A Cris... Cris Dias, vou falar Cris Dias. A psicóloga Heloísa, muito bom, bacana. Criscena Dias, eu acho que é isso. Criscena Dias, acertei. Tem momento que sou... o pessoal me encarna, o Antônio, que eu leio tudo errado aqui, cara. Eu tenho que usar óculos aqui, é fogo. Sim. Verdade. Entrou aí o Bruno Lisboa. Bem-vindo, Bruno. Sim, preciso... A Ana Borges, verdade, grande Fábio, cadê ele? Já foi? Deve ter caído. Grande amigo, Vanessa, show, disse tudo. Bom, eu acho que acabou aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Bom, né, Antônio? Eu acho que já arrancaram o nosso couro demais aqui. Tranquilo. A live é 1 hora, a gente está quase 2. E eu vou deixar gravado aí depois para quem quiser. E eu vou falar, pessoal, sobre o livro dele. O livro dele, pessoal, pelo que ele estava conversando comigo aqui, ó, quando eu vi, eu comprei primeiro no formato digital, mas vocês sabem que eu gosto do físico. Eu não sei o que ele fez, deu um jeito lá e conseguiu um para mim. Aí eu adquiri o físico também, o meu para variar, né? Tá tudo riscado já. Então é um formato de ficção, tá? E dentro da ficção vai pipocando conteúdo de análise facial. Agora, tem também na Amazon, não é isso? Fala um pouquinho aí, Antônio. O livro, ele inicialmente está no formato físico, mas como para a maioria das pessoas que tem a geração de hoje em dia, as pessoas têm facilidade, é até mais barato também, falando, né, no livro digital. Então ele tem a opção digital também, em e-book, em EPUB, em vários formatos, que é para a pessoa que não gosta do cheirinho do livro, né, ou que quer ter que é mais tecnológica, enfim, tem várias opções. Então tem na Amazon também, né? Na Amazon, isso. Porque na Amazon eu vi que tem lá, tá em inglês, pô. Ele está em inglês porque ele foi direcionado para o público dos Estados Unidos. Ele vende mais em inglês do que em português, né? Ou fica ele pá a pá? Não, ele está em inglês e agora sim, há uns dias, já está disponível em português. Falta apenas alguns ajustes de lançamento, mas já vai estar disponível em português também na Amazon. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, olha. Quem se interessar pelo livro dele, procura ele lá. Olha só, ele me permitiu falar, então eu vou falar aqui. Ele, devido ao trabalho dele de publicidade, aí depois você fala aí, ele não se direcionava para o Instagram. Ele reativou o Instagram dele, foi mais para poder fazer a live aqui com a gente. Então, pessoal, vou pedir 2 favores. Primeiro, para pedir você para ir lá, para seguir ele. E aí você lá na página dele, eu acho que nem tem publicação ainda. Tá, pessoal? Tô falando porque ele não usava esse Instagram. Então ele vai passar a usar esse Instagram. Ele só reativou para a gente fazer nosso contato aqui. Então, para honrar o nosso colega, né, que se dispôs aqui para trazer esse material para a gente, se você se interessou pelo livro, você vai lá nas mensagens lá dele e pergunta, né? Faz a pergunta como é que faz para
como é que é a entrega, como é que é, se é digital, se não é, você vai lá e pergunta, tá bom? E aproveita e segue ele lá. Aparecido 7658, que tá aqui, tá? É Antônio Aparecido. Sim. Então, Antônio Aparecido, você vê esse galã aí com a foto assim meio escurecida, aí você já sabe que é o Antônio Aparecido. E assim que ele tiver uma divulgação, parece que estava trocando de editor aí, não sei, aí eu vou atualizando vocês aqui no meu Stories. Beleza, pessoal? Então, considerações finais aí, meu amigo? Não, considerações finais que o bate-papo foi muito interessante, legal de se conversar, não foi de forma alguma nenhum trabalho fazer esse bate-papo, foi uma diversão no sentido positivo, foi um esclarecimento. Você, o Rafael, como um dos poucos fisiognomistas aqui no Brasil com mais conhecimento na área, fico feliz por ter essa parceria. E vamos seguindo juntos o seu trabalho como fisiognomista, a sua página, na verdade, o seu canal, não sei se é isso, mas muito legal esse bate-papo. E assim que precisarem, é só me chamar. Tá, beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vamos incomodar ele lá, que ele é bem solícito, ele vai responder todo mundo. Não sei se rápido, né? Porque foi difícil para conseguir um tempo na agenda dele. Mas eu acredito que com um tempinho ele vai respondendo a todo mundo, tá bom? Então, vou me despedir aqui, meu amigo. Beijo no seu coração, tá bom, Antônio? Obrigado pelo carinho aí. E até a próxima, então, aí. Falou? Vou me despedir. Até mais, Rafael. Antônio Aparecido não apareceu. O Antônio... Boa noite, pessoal. Não apareceu. Então, muito obrigado, Aparecido. Valeu.